Vamos conhecer uma amizade sobre rodas. A história de Margarida, uma menina muito especial que, acompanhada pelos seus amigos animais, vai marcar o panorama editorial infantil no nosso país. Depois do sucesso de O Som das Cores, Paula Teixeira assina o segundo conto da coleção Mãos de Encantar, lançada pela Plátano Editora. No livro, as ilustrações ensinam língua gestual portuguesa e no DVD a autora é também professora. Era uma vez uma menina chamada Margarida, que tinha o sorriso mais lindo do planeta. Na quinta havia muitos animais. O pato Osvaldo, que adorava nadar no lago, mas era um bocado trapalhão e tropeçava nas suas próprias patas. Era muito engraçado. O Matias era um cão preto e branco muito esperto e que escondia tesouros por todo o lado. Adorava correr a grande velocidade e voltava sempre com a língua de fora, pronto para beber a água toda do lago. E por fim, a rainha da quinta chamava-se Esther. Também adorava ir até ao lago, desfilar e ver a sua silhueta refletida na água. Margarida começou a chorar, com muito medo de ficar sozinha. Mas Esther, que andava por ali, ouviu Margarida e perguntou: Então, o que se passa? Fiquei presa. Eu quis vir sozinha até o lago e agora não consigo sair daqui. Eu posso chamá-los! São mais rápido que a própria luz! Ofereceu-se Matias. Tantos perigos! E chegou! Um pato trapalhão, um gato comilão, um sapo que vive numa flor, um cão muito veloz, um cavalo inteligente, um peixe prateado e uma cabra que ajuda toda a gente. Amizade sobre Rodas possui ainda o videoclipe da música original, feita a partir da história, as instruções para um origami e ainda os abecedários, os números e os animais em língua gestual e em braille, para as crianças aprenderem a falar com as mãos e a escrever picotando numa língua diferente. Através deste livro totalmente inclusivo, os animais vão quebrar barreiras e abrir caminho para a amizade. Afinal, quando precisamos, os verdadeiros amigos estão sempre por perto e dispostos a dar um empurrãozinho. Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao último Em Linha desta semana e hoje, como provavelmente já adivinhou, o tema é o livro Amizade sobre Rodas. Para isso tenho como convidadas Mafalda Ribeiro, escritora, também grande impulsionadora do livro e autora do prefácio da obra, e Paula Teixeira, autora deste livro que foi lançado no dia 3 de dezembro. Paula, muito obrigado por estar aqui. Um livro que está a ter uma magnífica aceitação. Sim, graças a Deus tem tido uma boa aceitação. Também tivemos o primeiro, O Som das Cores, que também ilustrou um bocadinho o que é que seria também esta amizade sobre rodas. Mas tem tido um bom feedback das escolas, da parte das educadoras, da parte das crianças, dos pais. E esse é realmente o grande objetivo, que este livro sirva para todas as crianças, para todos os pais, independentemente das suas limitações. Um livro inclusivo, mais um, que é desta coleção Mãos de Encantar, o segundo, como disse, mas é um livro realmente que tem essa particularidade, não é só para alguns, é mesmo para todos. Para todos. E esse sempre foi o meu grande objetivo, é que qualquer criança consiga ler a história, perceber, aprender e realmente perceber que existem muitas crianças diferentes, mas na realidade nós somos todos diferentes, todos iguais. E de uma forma natural, de uma forma divertida, conseguir passar esses princípios, que eu acho que desde pequenino é que se deve começar a meter essa sementezinha para num futuro serem adultos muito mais inclusivos. Mafalda, como foi receber o convite para assinar o prefácio desta obra e escrever esse mesmo prefácio?
Primeiro, é um privilégio ser amiga da Paula. Faço precisamente hoje 11 anos. A nossa é uma amizade sobre rodas, de facto. Eu acho que gosto muito de... É uma das coisas que me orgulho, dizer que acreditei primeiro nela do que ela própria, para escrever livros para crianças. A Paula tem um dom fabuloso para encantar a camada mais nova, e de facto é uma ótima contadora de histórias. E achei que já estava na altura dela começar a fazer obra. Neste caso, os livros são aquilo que fica depois de nós já não estarmos por cá. E, portanto, é uma maneira fantástica dela poder educar as pessoas e os pais também, os educadores, os professores, mas as crianças, essencialmente para isto da cultura inclusiva, a qual ela é defensora e eu também. Ser a prefaciadora desta obra é, de facto, uma honra muito grande, tendo em conta que o primeiro prefácio do livro dela, do primeiro, foi escrito pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, é uma responsabilidade, mas é, de facto, um marco no meu currículo e é uma coisa que eu vou guardar para sempre com muito carinho. E nós, neste programa, vamos oferecer 2 exemplares deste livro a quem fizer as melhores frases que incluam as palavras Benfica e amizade. Todos os telespectadores que queiram participar nesta conversa e queiram também participar neste passatempo, já sabem, basta ligar o 21 715 0053, fazer então uma frase que tenha as palavras Benfica e amizade e habilitam-se então a ganhar um exemplar deste livro. Depois do som das cores, há agora esta amizade sobre rodas. Onde é que vai buscar a inspiração para estes 2 livros? Eu acho que tem muito a ver com a minha vivência. Eu, desde muito nova, que estou envolvida em associações com pessoas portadoras de deficiência. E lido muito bem com elas, é uma coisa muito natural na minha vida. E o primeiro livro surgiu também pela Mafalda me incentivar a escrever e também por perceber que existe uma grande lacuna de material pedagógico. Eu tirei o curso de professora de língua gestual e foi realmente nas escolas, no terreno, que eu percebi que havia muita falta de material. As próprias crianças surdas tinham pouca coisa para aprender. E eu pensei, eu tenho que fazer qualquer coisa. E então juntou-se esta vontade de fazer acontecer e de mudar alguma coisa nesta editorial português. E realmente eu quis fazer algo que fosse inclusivo, assim, a 100%. E o cego, ter uma personagem cega, o Tomás, foi a primeira história, que queria saber como é que eram as cores do arco-íris e como é que era o som das cores. E através da amizade, através dos sentidos, das texturas, conseguiu entender realmente quais são as cores. E o primeiro livro ensinou as cores em língua gestual. Este segundo tem uma personagem em cadeira de rodas, que é a Margarida. E esta Margarida é muito especial e é uma inspiração de várias pessoas importantes na minha vida. Uma delas, como dá para perceber, lá está. Também estou numa cadeira com rodas hoje, só que é diferente. Pequenina e numa cadeira de rodas e uma amizade sobre rodas, como hoje já dissemos, fazemos 11 anos de uma grande amizade. E uma Margarida, que realmente é uma menina que é muito especial na minha vida, que tem paralisia cerebral, que é o nome dela, e eu fiz uma fusão. E criei esta Margarida com uma cadeira de rodas extraordinária, com uma cadeira de rodas super fashion e diferente, que para as crianças é muito mais giro ter uma cadeira diferente, com flores, e desde cedo habituarem-se a ver as rodas como umas rodas de uma bicicleta, de um skate, e olharem para isto com naturalidade. E realmente a inspiração vem mesmo da minha vida diária, de eu conhecer muitas pessoas diferentes, graças a Deus. É quase fazer de uma cadeira de rodas um artefacto lúdico. Sim, claro que sim. É quase transmitir essa ideia para as crianças que ainda não têm bem... Exatamente. No lançamento estava lá uma cadeira cheia de flores e foi uma menina que tinha uma cadeira, era Margarida também. Também se chama Margarida. que levou as flores que estavam na cadeira de roda, levou para a cadeira dela, e que é maravilhoso poder sentir isso. E já fui a escolas que me convidaram por causa deste livro.
onde as cadeiras tinham todas margaridas. E isso é incrível, eu começar e de repente entrar e ver uma margarida como estas flores da cadeira e ver que eles também tinham, é maravilhoso. A Paula tem um estado de fada, não é? Deixa-me interromper, que torna tudo um mundo encantado. Até aquela história, que as pessoas acham que esta história de andar numa cadeira de rodas é uma visão negra do mundo. Não é. Por mim falo, não é? Estou numa cadeira de rodas desde que nasci, portanto há 30 anos, e nunca me considerei menos feliz por isso. A Paula, não experimentando a diferença e a deficiência na primeira pessoa, sempre foi uma pessoa preocupada. Não tinha ninguém na família surdo, não tinha ninguém na família com outro tipo de deficiência, mas foi alguém que acreditou que se todos nós fizermos um bocadinho, fizermos a nossa parte e nos consciencializarmos para isto que é a humanidade, no fundo, podemos tornar o mundo um lugar melhor. É óbvio que, de uma maneira muito parcial, eu posso falar da forma como a Paula me trata a mim e à minha cadeira de rodas, mas eu olho e aprendo muito com ela. A forma como ela lida com a deficiência no geral e como ela lida com as crianças que, sem qualquer tipo de deficiência, olham para a deficiência de uma maneira normal, como lavar os dentes, todos os dias. Exatamente. Mas realmente... falou de que havia uma lacuna. Há uma grande lacuna no país em relação à oferta que há para esses meninos e essas meninas um pouco diferentes. Sim. Há muito pouco material pedagógico e, por exemplo, estes livros, eu para além só de ser uma história, eu quis que também tivesse a parte de lúdica e de didática. Por exemplo, aqui, isto não vai ser só para as crianças, Exatamente. Ou seja, porque isto é uma sopa de mãos, como nós fazemos um habitual jogo da sopa de letras, mas aqui está o nome de todos os animais, mas primeiro, para se saber, tem que se aprender o abecedário. E tem que se vir aqui e saber como é que é o abecedário. Exatamente. E aqui descobrir o nome, por exemplo, Matilde está aqui, mas antes disso tem que saber como é que são as letras. E isto faz pensar e faz aprender e acaba por, nos outros livros também tem a parte dos jogos, que eu acho que é importante. E eu espero que haja muito mais material, porque isto não é só para as crianças surdas, isto vai ser muito útil, óbvio, mas também para as outras crianças poderem aprender. E eu acho que assim elas aprendem quase como eu explicasse-lhes um bocadinho a curiosidade, como se fosse um código secreto, como o Braille. Como o primeiro livro tem o alfabeto em Braille para eles aprenderem a fazer e escrever em picotinhos. Mas se eles aprenderem, eles podem falar entre eles. É quase aquela Exatamente, coisa de jogo, vão aprender a falar com as mãos e a picotar. E eles acabam por aceitar muito bem, porque é assim uma maneira divertida para aprender e tem sido muito bom. Mafalda, também sentiu estas lacunas de alguma forma? Eu sinto mais a Paula por ter feito o curso de professora de língua gestual, sentiu o lado físico, o lado da falta de materiais pedagógicos acessíveis a todos. Eu sinto muito a importância que nós temos, que ainda falta, de quebrar a barreira das mentalidades, que é importantíssima. Eu sou do tempo em que vou na rua, na cadeira, e há um pai que vai com uma criança pela mão e de repente vê-me aproximar e atravessa a rua e tapa os olhos ao menino para não ver que existe alguém diferente, que não é formatado, que não é... para não ter que explicar, porque é muito difícil explicar às crianças, quando elas estão na idade dos porquês, determinado tipo de situações. E, portanto, porque é que aquela menina é pequenina e anda numa cadeira de rodas, é uma coisa que qualquer pai gostava de passar ao lado. O problema é esse, é nós olharmos para a deficiência como algo que só acontece aos outros, e não encararmos esta história das rodas como uma coisa que pode acontecer a qualquer um. No meu caso é congénita, mas uma pessoa está, por exemplo, numa operação e de repente pode ficar deficiente temporariamente e ter que usar uma cadeira de rodas no hospital e ter que usar canadianas. É a história da barreira das mentalidades que o nosso país e o nosso mundo ainda precisa de quebrar, e que livros destes, de uma maneira, como eu dizia, muito natural. Exatamente, era isso que eu ia perguntar. A Mafalda não tem dúvidas de que esta coleção está a ajudar a quebrar essas barreiras. Está, e nós sentimos isso. Eu estou muitas vezes com a Paula nas FNAC, nas Bertrands, nas apresentações, nos eventos que acontecem.
no Facebook, as pessoas vêm falar com ela. A Paula está com uma página pública no Facebook que se chama Mãos de Encantar, que é o nome da coleção, em que as pessoas escrevem, mandam mensagens e sentem que agradecem-te. Acho que é um bocadinho isso. Sim. Obrigada por existir e por fazer isto, porque o meu filho conseguiu encarar isto de uma maneira diferente. E o meu filho pode levar para a escola e explicar o que é ter um irmão com uma cadeira de rodas ou ter um irmão surdo. Acho que é a maior vitória, muito mais do que vendas, é sentir que as pessoas lhe agradecem, porque ela resolveu arriscar e fazer isto. Muito bem, vamos fazer aqui o nosso intervalo deste programa. Já voltamos e na segunda parte vamos dar espaço para que os nossos telespectadores possam também participar nesta conversa. Até já, então.